Olá, oitavos anos! Nesse vídeo nós vamos falar sobre a balaiada, sobre os motivos que levaram a ocorrer esse conflito, né? Então veja, naquele momento havia uma crise socioeconômica que estava instalada naquela região, por quê? Que vinha desde o momento em que os holandeses foram expulsos lá do Nordeste, né? Que levou a economia açucareira a entrar em crise. Houve a tentativa, trouxeram o algodão também, mas o nosso algodão do Nordeste não conseguia concorrer com o algodão dos Estados Unidos, o que não melhorou a condição econômica daquela região. Tá? Então veja, a crise socioeconômica atingia a região desde o final do século XVIII, quando a cana-de-açúcar e o algodão não conseguiam superar a concorrência dos produtos produzidos nas Antilhas e nos Estados Unidos. Tá? Então veja, na província do Maranhão, desde 1830, havia uma crise política e social. Então tinha um problema econômico, mas também havia uma crise política. Por quê? Porque haviam dois grupos ali que disputavam o poder, né? Então veja, tinham quem eram, né? O poder da província, o poder na província do Maranhão foi dividido entre esses dois grupos. Quem eram os dois grupos? Os bem-te-vis, que eram os liberais, e os conservadores. Os bem-te-vis, eles concordavam com a revolta, né? Principalmente com a primeira fase da revolta. Os conservadores não, né? Por quê? Porque para os conservadores não havia motivo da revolta, porque eles não se solidarizavam com a condição de pobreza da parcela mais pobre da população. Né? Para eles o que interessava se eles estivessem bem, por isso logo eles não concordavam com a revolta. Tá? E aí veja, o difícil contexto político, econômico e social levou então à revolta da balaiada. Então juntando aí essa questão econômica, né, que já se estendia há muito tempo com relação à economia açucareira e algodoeira, né, a divisão política entre esses dois grupos, a perda de autonomia das províncias, né, então era um período regencial, quando trocou o regente, o Araújo Lima, ele promove o que era chamado de regresso, né? Ele vai tirar a liberdade e a autonomia das províncias, isso também gera um problema e além disso, toda essa situação gerava pobreza na população, então tinha ainda a pobreza da população. Obviamente que todos esses fatores juntos culminaram com o quê? Com a revolta da balaiada. Por que se chamou balaiada, né? Porque havia o Francisco dos Anjos, que era um artesão que fazia balaios, né? Então teve o nome aí de balaiada. E obviamente que foi uma revolta que não deu certo. Por que não deu certo? Porque foi tremendamente reprimida pelas forças imperiais, como já era, né, a prática do governo. Então a revolta se dá também pela distância que eles tinham da capital do Brasil até o local, eles se sentiam, né, abandonados, e o governo então vai reprimir essa revolta, onde vão morrer cerca de 11 mil pessoas. E veja, tinha aí o apoio do Dom Pedro II, né? Nesse momento Dom Pedro II já ascende ao poder como rei do Brasil e condecora então aqui, ó, o Barão de Caxias pela maneira como ele conduzia. E aí dessa forma então vai ser debelada e vai acabar essa revolta da balaiada, que foi uma das revoltas que aconteceu no período regencial. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.